Se der. Ó, Janoto. Hoje a casa tá cheia. Casa cheia, cara. É o Genoto. Bom, vamos lá. 24 de julho de 2023. Muito obrigado pela presença de todos. É muito bom sempre vê-los. Hoje, com alguns nomes novos aí, quem quiser, como de praxe, a gente costuma, quem vem a primeira vez, a gente costuma pedir para que se apresente, faça um resumo do que faz, quem é. Fica muito legal aí para o pessoal, ok? Hoje teremos aí a presença, a palestra inesquecível do Dr. José Augusto de Lima, cujo speech será concentrado em redes neurais, Neural Network, ok? Excepcionalmente, hoje teríamos o Oscar falando da Terra do Sol Nascente, é isso, acho que é isso, falando lá da China, das peripécias que ele fez quando ele esteve na China, mas infelizmente ele teve uma viagem de negócios e agora deve estar no interior do Peru, ok? Vendendo soluções satelitais. Ok? Então, para quem está vindo a primeira vez hoje, sejam bem-vindos. O Patrick está com o cafezinho dele ali, né? Sejam bem-vindos. E se quiser se apresentar, a primeira vez que veio, é bem-vindo. Ok? Uma apresentação rapidinha, só para a gente saber quem são vocês, o que fazem, como se reproduzem, né? Como diz o outro, né? Como se reproduzem e como vivem. Tá bom, pessoal? Então, apresentação de vocês, e aí o Augusto já retoma a apresentação dele. Tá ok? Muito obrigado pela presença de todos. Posso Alguém gostaria começar então? Por favor. Perfeito. Bom, obrigado me acolherem aqui no grupo. Eu sou o Fabrício, eu me formei em engenharia elétrica, trabalhei 10 anos na indústria, trabalhei com desenvolvimento de hardware para a PLC na Siemens, depois fui para a indústria petroquímica na área da automação e controle. Enquanto eu estava na indústria, eu fiz o mestrado e doutorado, e depois disso, então, eu fui para a academia. Na academia, eu comecei na engenharia elétrica e depois, para ir para a pós-graduação, fui para a engenharia de produção, trabalhando com otimização. Da engenharia de produção, fui para a engenharia mecânica, onde estava a área de controle, que é onde eu queria chegar. E hoje eu estou nessa área de controle, trabalhando com modelagem, controle e otimização, até hoje. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Fabrício. Muito, parabéns. Muito bom mesmo. Alguém mais? Antônio Carlos Gianotto, Janot, meu guarda-graças, professor. por favor. Eu Profe... tô sem vídeo. não tem Aqui eu acho que eu não problema. configurei, tá? Ok, boa noite. Eu sou conhecido por Gianotto e hoje eu estou mais como ouvinte mesmo, né? A convite do meu colega e amigo José Augusto. Tá certo. Também sou engenheiro eletricista, né? Com mestrado em engenharia elétrica na área de telecomunicações. Trabalhei 25 anos em multinacional alemã, na Siemens, e mais 10 anos em outras empresas aí, tá certo? E atualmente eu atuo na academia, trabalhando em duas instituições, uma pública e uma privada. A PUC Engenharia, junto com o Fabrício, e a FATEC São Paulo, no curso de Tecnologia. É isso aí. Bom, Janot. Prazer em revê-lo, como sempre. Prazer é meu. Ok. Augusto, mais alguém? Acho que todos foram apresentados, né? Eu acredito que sim. Hoje estamos com o Augusto, eu, Reinaldo Burian, a Luciane Reia, o Carlos Manioto, o Patrick Dubois, o Fabrício Leonardo, o Fernando Elite, o Oswaldo Martins, o Cristi, o Anderson e o Antônio Carlos Janotto. Ok? Augusto, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, tá? Mais uma vez, é um grande prazer em tentar divulgar ou tentar aqui compartilhar um pouco do conhecimento e aprender com vocês, com todos nós juntos, assim que podemos aprender juntos. Bom, ah, eu vou tentar aqui, deixa eu me ver.
Se eu conseguir fazer o sharing da minha apresentação, eu acho que eu consigo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, subiu a tela. Para mim, Ok? subiu. Perfeito. Ok. Bom, hoje eu vou apresentar neural networks, ou redes neurais, né? Esta apresentação ela será dividida em duas semanas, não 2 semanas consecutivas, em 2 dias da nossa apresentação, devido o assunto ser extenso, tá? É, eu acredito que seja bastante informações, a menos aqueles que trabalham com neural network, né? Mas eu também resolvi fazer em duas apresentações. Essa semana vai ser uma apresentação bem básica, tá? E na próxima reunião que tivermos, o que eu vou fazer é tentar dar um exemplo prático, tá? Sobre neural network, ok? Bom, vamos para o próximo. Ok, funciona. Qual é a agenda? A agenda eu vou definir, tá? Inicialmente, eu vou definir o que eu entendo por inteligência artificial, machine learning e deep learning. Geralmente, porque eu pus slide, um único slide somente para tentar diferenciar essas três áreas que umas são subconjuntos da outra, tá? Da maneira que eu entendo. Após isso, eu vou falar um pouco sobre a arquitetura básica de neural network, tá? Apresentar o neurônio, tá? O que é o neurônio, neural network, apresentar o neurônio. Depois falarei sobre discriminação, tá? Discriminação, na verdade, a palestra ela é mais focada em discriminação, tá? E depois eu explico, se necessário for, eu explico um pouco mais. A optimização, tá? Usando o gradiente. Por gentileza, Fabrício, me ajuda, eu vou pedir ajuda ao Fabrício, estou brincando. Mas temos o prazer de ter o Fabrício aqui, que é um especialista em otimização. E o backward propagation e a fase de o exemplo eu vou deixar para a próxima, tá? Então, eu vou deixar backward propagation e o exemplo para a próxima apresentação. Só para dar uma ideia, backward propagation nada mais é do que a otimização dos pesos e dos neurônios, tá? Bom, nós vamos ver isso a seguir. Bom, agora fazer um pouquinho de marketing, né? Quem é a TelePTC? Uns poucos de vocês já conhecem, TelePTC é a empresa que eu toco aqui no Canadá, tá? Faz consultorias na área de wireless, tá? Para sistemas de comunicação tipo satélite ou terrestrial, para aplicações militares e não militares, tá? Nós também fazemos projetos de processamento com processamento digital de sinal, tá? Principalmente aplicados em FPGA, tá? E algoritmos também. Na verdade, o processamento digital de sinal e algoritmos eu colocaria quase que a mesma coisa, algumas pessoas diferenciam, tá? E também a parte de RF, tá? Podemos prestar serviços para a parte de RF, de antenas, tá? De PA, de LNA, de predistorsor, se for necessário, e muitas outras áreas na área de RF. Tá? Se vocês conhecerem alguém interessado, por gentileza, entrar em contato
estamos à disposição, www.teleptc.com, tá? E temos também a parte de energia, tem um grande especialista da parte de energia, tá? Que é um grande parceiro, tá? Que é o Rinaldo Buria, né? Bom, aí nós temos também, estou começando um site chamado de Algebraic. Eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Christian, que foi ele que trouxe a ideia, tá? Eu gostaria de agradecer para ele. Christian, estamos começando, o site ainda não está no ar, tá? Mas, como você viu, nós temos o domínio e isto deverá, a partir de, espero que a partir da semana que vem esteja no ar. A ideia desse site é mais servir como um fomento de tecnologia na área de AI, tá? De inteligência artificial, e outras áreas, se for o caso. Tá? Vamos ver o que os dias nos traz, né? Então, isso daí são essas duas, a TelePTC e a Algebrite, que eu gostaria de apresentar para vocês. Bom, agora vamos ao que eu me propus fazer para hoje, que é falar sobre um pouco sobre redes neurais. Bom, vamos começar com o IA. Se vocês verem o que é a inteligência artificial, entenda a inteligência artificial como uma atividade que a máquina faz e ela mímica o ser humano, tá? Então, ela mímica ela imita o ser humano, tá? Então, a inteligência artificial, ela é uma umbrella grande que dentro dela está a machine learning, deep learning, computer vision, ok? Computer vision, nós identificamos pessoas. Então, se é algo que mímica o ser humano, então é parte de AI. Então, essas eu não diria sub-áreas da AI, tá? Isso aí que forma a AI, tá? Então, o que é um dos grandes tudo da machine learning, ok? Nós temos dados de entrada, tá? Nós temos dados de saídas, nós treinamos essa máquina e ela vai estabelecer, ok, regras entre entradas e saídas, tá? Isto que a machine learning faz, utilizando algoritmos, pode ser preditivos, pode ser de discriminação, pode ser uma série de algoritmos distintos que nós utilizamos em machine learning. Tá? E qual o intuito da machine learning? Tá? Vamos focar um pouquinho na machine learning. Seria, por exemplo, tá, para melhorar a saúde. Tá? Nós temos como detecção de células cancerígenas, tá? Melhorar a saúde, tá? Poderia também se pensar, entendeu? Teve um colega que estava discutindo uma vez, olha, poderia colocar uma machine learning para tomar decisões governamentais, tá? Ok, uma machine learning programada com uma machine learning, uma máquina honesta, claro, né? Para tomar decisões governamentais, tá? E também uma das outras grandes direções da machine learning é para prover, tá? Difundir a educação, prover para cada criança você teria um tutor, entendeu? Por exemplo, todo mundo fala chat GPT hoje em dia, que nós tivemos uma excelente ah, apresentação da última vez pelo Carlos, e onde ele nos explicou, clarificou, tirou nossas dúvidas sobre o chat GPT. Então, tendo a machine learning, uma das ideias seria dar para cada criança um tutor, tá? Que seria um computador inteligente que teria a função de um professor, tá? E temos os Neural Network, tá? Que é o Deep Learning, tá? Que seria o Neural Network, que nós vamos ver a partir do próximo slide.
Só um detalhe. Por gentileza, pode parar a qualquer hora para fazer a pergunta que vocês tiverem dúvidas sobre os slides. Bom, Neural Networks. Neural Networks, aplicações de Neural Networks. Eu falei sobre machine learning, você dá os dados de entrada, ela vê as regras entre entrada e saídas. A Neural Networks, ela funciona similarmente. A grande diferença da Neural Networks é que ela pode trabalhar, na verdade, ela trabalha com uma quantidade de dados muito grandes, entendeu? Mas muito grandes. Isto, ela não vai, entendeu? Ah, encontrar ah, regras definidas entre entrada e saída. Ela vai ver a melhor dado que você a treinou, tá? Pode ser sem treinamento também, entendeu? Mas dado que você a treinou, o que é que vai acontecer? Quando você apresentar para ela dados novos, ela vai te prover uma nova saída, a melhor solução para aqueles novos dados que você apresentou, tá? E ela trabalha com quantidade de dados muito grande, né? Bom, agora, se nós poderia falar em dois tipos, um reinforcement learning ou com treinamento. Por isso que hesitei um pouco de a treinou, né? Reinforcement learning é quando ela aprende por si só, tá? Ela tem uma tarefa a cumprir, tá? E, a partir do momento que ela dá um passo ou dois passos, existem várias metodologias para o, você dar o tip para ela, o presente para ela, entendeu? Então, quando você vai que ela está na direção certa, você fala para ela, olha, você está indo na direção certa. É igual a... Tem um cara um professor famoso se eu não me engano, é da UCLA, ele fala, olha, você está treinando um cachorro, tá? Quando ele faz aquilo que você quer ser, good dog, e dá um ossinho para ele ou algum treat para ele, né? Quando ele faz alguma coisa que ele não deveria fazer, você slap, ele fala bad dog. Então ele vai aprender que aquilo que ele fez que não deveria ser feito, ele não vai repetir ou repetirá com menor probabilidade. Então isso daí é o reinforcement learning. Você dá um presente, você dá alguma coisa que vai reforçar o aprendizado, desculpa, o aprendizado. E o treinamento, quando você provê uma certa quantidade de dados, ela é treinada com aquela certa quantidade de dados, você provê um novo dado, aí ela vai te dizer, olha, baseado no que eu fui treinada, essa é a melhor solução para você. Tá? Bom, tipos de neural networks. Pode ter mais, mas esses são os típicos básicos, tá? Feed forward, que é o que que é o que eu vou falar mais, tá? Ah, Recurrent Neural Network, elas são aplicadas mais para áudio. Ela tem feedbacks dentro dos neurônios, ela tem feedbacks nas camadas ou dentro do próprio neurônio, ela tem feedback, tá? Ela é mais aplicada para áudio, tá? Tem autoencoding, ela autoencoding, ela faz o seguinte, veja a figura da direita aqui, tá? Ela tem uma base de dados muito grande, tá? Aí, o que é que ela faz? Ela reduz a base de dados para uma base de dados menor, tá? Por exemplo, você tem imagens gigantescas ou você tem uma base de dados muito grande e você quer armazenar essa base de dados. Então, você vai fazer uma redução, tá, da base de dados e depois quando você precisar novamente, você vai passar
a neural network ela vai recompor os dados originais novamente. Na verdade, esta figura, eu vou voltar um pouquinho aqui, é esta daqui, tá vendo? Olha, você tem uma base de dados XI, tá? Ela faz uma redução, você encontra o Z índice I, e quando você precisar do XI, você vai ter uma estimativa ótima do XI quando repassar novamente pelo. Você tem um φ, e você tem essas duas funções aqui, uma que faz a redução e a outra que faz a expansão. Voltando Excuse me. Voltando aqui, ela faz isso. Na verdade, ela faz um papel similar ao PCA, tá? Que é o Principal Component Analysis, que é uma técnica que usa Singular Value Decomposition, entendeu? Para fazer redução de base de dados. Ela só pega os dados mais importantes. Ela tira, baseado nos a autovalores, autovetores e valores singulares, ela retira os dados mais importantes da sua base de dados. Eu acho que PCA, o Reinaldo deve dar, ou eu, Reinaldo, daremos uma apresentação em breve sobre a PCA, né, com exemplos. Bom, mas seguindo, aí teremos a última dessas quatro, que seria a convolucional. A convolucional é mais utilizada para reconhecimento de imagem. Vamos ficar só na primeira, tá? Porque para tentarmos falar sobre o máximo que podemos sobre ela. Bom, aqui tem uma estrutura básica de um neurônio, tá? O que é que o neurônio faz? Ele está ligado com outros neurônios, cada W desse é um peso, cada X aqui vai ser uma ligação com outros neurônios, então existem outros neurônios aqui ligados com este neurônio aqui, tá? Onde aqui nós vamos fazer o produto interno do vetor de entrada e do vetor pesos, tá? Na verdade, é uma soma da multiplicação dos dois, tá? E depois o resultado a gente passa por um elemento ou uma função não linear, tá? Os neurônios, eles podem estar em duas situações, tá? Ou sendo treinados ou em uso. Tá? Essas são as situações para estar dormindo também, eu acho, né? Quando ninguém está ativando a neural network. Mas o que eu vi na literatura, ou sendo treinado ou em uso. Tá? Então, isso daqui seria um neurônio. E a saída desse neurônio daqui, após passar pelo elemento não linear, é ligado em outros neurônios. Tá? Ou pode ser o neurônio final. Tá? Bom, esta é a função não linear. Essa daqui é a sigmoide, tá? Esta função ela foi herdada da função de transferência do neurônio do nosso cérebro, tá? Então, ela veio daí, tá? É a mais antiga, pelo que eu sei, posso estar errado, mas é a mais antiga, tá? Note que a quando nós fazemos aquela multiplicação e a soma, o número resultante pode ser qualquer. Mas o que essa função faz? Ela fala, olha, se for menor do que menos 5, é zero. Se for maior do que menos 5, segue esta função hiperbólica, tangente hiperbólica aqui. Né? E se for maior do que 5, ela vai ser 1. Então, na saída do neurônio, vai ser um número que vai variar de 0 a 1. Tá? Neste caso do RLU, tá? É um pouquinho diferente, tá? Isso aqui é o RLU, é algo mais dual em termos de neural network, como função de ativação, tá? Então, essas são as duas funções mais utilizadas, né? E quando se faz a neural network, quando você está programando, treinando, aí você seleciona qual a função de ativação que você quer utilizar e pode ser diferente de neurônio para neurônio.
Bom, ah, bom, esse daqui é falando sobre a função de ativação, tá? Eu vou correr um pouquinho mais, né? Bom, aqui o professor Gianotto está aqui, aí eu lembrei que fiz um exemplo do Oktoberfest. Tá? Existe o seguinte, existe o Hans e a Frida, eles são alemães, tá? São alemães, e o Hans quer ir para o Oktoberfest, que fica em outubro na Alemanha, tá? O Hans quer ir, mas a Frida não quer, está meio indecida, mas ela é a esposa do Hans e ela tem um peso. Então, como entrada, nós temos a Frida, a decisão da Frida, tá? A decisão do tempo e se tem transporte público ou não, tá? Ele não pode ir de carro, porque se ele for de carro, o que é que vai acontecer? Ele não vai poder beber. Então, se ele não poder beber, ele não vai para o Oktoberfest, tá? Ele vai para lá para tomar cerveja. E muito Prost. Bom, então nós temos a Frida, o Hans, a Frida, o Weather e o transporte público. E tem os pesos aqui. Então, nós vamos fazer essa conta, nós vamos obter o Z, vamos passar pelo threshold e vamos ver se o Hans vai para Oktoberfest. Se ele for, vai dar 1, se ele não for, vai dar 0. E depois a Frida vai insistir para que ele mude o threshold e vamos ver o que acontece. Né? Então, caso 1, caso 2, tá? Então, o peso dado para a Frida foi 0,25 no primeiro caso, no segundo foi 0,4. A Frida insistiu para aumentar o peso, afinal de contas, ela tem uma voz mais ativa. Tá? O EDA, no caso 1, era de 0,45 e no caso 2, de 0,35. E o transporte público era 0,3 e 0,25. No primeiro caso, a Frida não ia, no segundo caso, ela vai. O EDA, no primeiro caso, está bom, no segundo caso, não está bom. E o transporte público está disponível. E o threshold, um é 0,5 e outro é 0,6. Bom, fazendo as contas, tá? Em ambos os casos, dá maior do que o threshold e o Hans está feliz da vida, porque ele vai para a festa. Tá? Claro que é uma. Tá? Isso daqui seria como que o nosso neurônio funciona. Tá? Então, ele tem as entradas, a gente faz a soma e depois passa por um elemento não linear, que aqui é um threshold, né? Que é um elemento não linear bem duro, ou dá 1 ou dá 0. Tá? Não tem aquela, pode dar qualquer número entre 0 e 1. Tá? Bom, é isso aí. Esse daqui foi o exemplo pequeno exemplo sobre o neurônio. Agora vamos deixar a cerveja de lado, tá? E vamos falar um pouco de reconhecimento de números, tá? Escritos à mão, utilizando, claro, de redes neurais. Aqui está o número 3. O que é que a nossa mente faz? Ela olha, vê o número 3 e fala, isso aí é um 3. O computador, é claro que não vai fazer dessa maneira, tá? Este número 3 para o computador, ele está dividido em 28 pixels, 28 por 28 pixels, em escala cinza. Então, ele está em escala cinza, 28 por 28. Bom, o que vai acontecer? Tá? Cada entrada dessa vai receber um número. Né? Se for cor preta, o número é 0. Se for cor branca, o número é 1. Se for uma cor, por exemplo, este daqui, vai ter um valor de cinza. Né? Então, desculpe, é assim que as minhas entradas entram. E quantas entradas eu tenho? Então, 28 vezes 28, 784. Né? Então, eu tenho, para a figura com o número 3, 28 por 28, eu tenho 784 entradas. Tá? Cada um com um valor, que pode estar entre 0 e 1. Né? Bom,
Voltando à parte de reconhecimento pelo ser humano. Esses aqui são todos três, tá? Mais uma vez, notem que para os vetores de entrada dos três, eu não diria que são completamente diferentes. Existe uma correlação entre esses três, mas eles são razoavelmente diferentes, certo? É claro, se você comparar esses três com o número 7, o número 9, o zero, são diferentes, tá? A correlação diminui. E como é que ele reconhece o número 3? Eu tenho na saída, tá? Eu posso ter uma saída de 10 números, de 1 a 9, depois o zero. Tá? Aqui nós temos o 28 pixels por 28 pixels, tá? E cada um neurônio desse, tá, tem uma posição. Quer dizer, se esse neurônio daqui da posição, se for ter, se ele ficar ativado, se ele ficar branco, lembre-se, preto é zero, branco é um. Se ele ficar branco, então quer dizer que este é o número 3. Ele foi reconhecido como número 3. Tá? Essa é uma típica a rede neural feed-forward. A informação vem e vai passando de camada para camada. Tá? No caso, ela tem a primeira, que é a entrada, a segunda e a terceira são camadas internas. Se nós formos pensar em Deep Neural Networks, aqui teremos várias camadas, tá? Muitas camadas aqui. E aqui é a saída. No caso, essa daqui não representa literalmente aquele número 3, tá? Porque lembre, para eu reconhecer de 10 números, eu precisaria 10 saídas aqui, e naquele caso, 784 entradas. Tá? Então, mas representa qualquer rede neural, é uma pequena rede neural, eu diria. Tá? Agora é o seguinte, quantas redes neurais nós temos arquiteturas? Existe, tá? A Neural Network Zoo, tá? Esse zoo é zoológico, tá? E não fui eu que inventei, tá aqui, olha, Neural, tá aqui, ó, Neural Network Zoo, tá? É, o pessoal chama disso na literatura, Neural Network Zoo, tem várias arquiteturas de redes neurais diferentes, tá? Depende muito da sua aplicação, do que você vai fazer, tá? Mas é uma rede neural que você vai escolher dependendo da sua aplicação. Lembra aquela que reduz o número de neurônios de entrada? Olha, tem algo parecido aqui, ela reduz, aumenta e reduz, tá? Quando você estiver setando sua rede neural, você vai escolher, eu não diria que é aleatório, mas a prática vai te levar a escolher esta ou aquela vai funcionar melhor ou menor para você, o número de layers, e você vai mais ou menos ver quantos layers você precisa, tá? Então, isso daqui existe, eu copiei, aqui está a fonte que eu copiei, claro que existe, que está aqui, né? Mas a fonte que eu quis dizer é público, domínio público, e a referência está aqui, tá? E é chamado de ZU porque existem muitas arquiteturas e todo mundo mais arquiteturas está sempre aparecendo mais arquiteturas. Ah, essa daqui está com a cara mais próxima daquilo que nós queremos, né? Que nós queremos 784 entradas, tá? Depois eu estimei que 14
eu estimei essa rede neural com dois layers internos, tá? 14 cada um, e depois os 10 neurônios externos, tá? E onde esse daqui seria o número 3, tá? Se, oh, oh. Se esse daqui, se eu apresentar um 3 aqui e esse daqui ficar branco, quer dizer que ela reconheceu corretamente o número 3. Não? Quer dizer, agora, como eu falei, tá? Aqui está o número 3, tá? 784 por, com 784 entradas, com 28 pixels. Então, ela tem 28 colunas, ou não, 28 linhas. Ela também tem 28 colunas, mas ela tem 28 linhas, tá? Estão aqui as linhas, eu tentei representar colorido, tá? A última linha será representada por esses últimos neurônios, a primeira linha por esses primeiros neurônios, a segunda linha por aqui, por esses neurônios. Então, a gente forma escala grayscale, tá? Os números de entrada, do vetor de entrada, eles serão gerados desta forma, a partir da figura do número 3, com 28 pixels por 28 pixels. Tá? Agora nós vamos ter que usar um pouco de imaginação, né? Eu não me entenda errado, tá? Eu não estou dizendo que a rede neural, tá? Ela faz desta forma, tá? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, vamos dar um pouco de imaginação e vamos pensar aqui como é que uma rede neural reconheceria uma circunferência lá dessa forma. Então, vamos dizer que ela pedaços, ela vai pegar esse pedaço, este e este. Quando eu somar todos estes, vai me dar este. Este daqui seria este. Quando eu somar, vai me dar este. Tá? Ah, então, então, nós poderíamos pensar o seguinte, tá? Que nós colocaríamos o 3 aqui e, por exemplo, quase, não a saída, mas essa penúltima layer aqui, tá? Ele ativaria os neurônios que fossem responsáveis por este, tá? E por este. Então, esses dois neurônios juntos, no final, ele me daria o número 3 como saída, tá? Vamos pensar, por enquanto, assim, tá? Só um, Você tem dúvida? Alguma dúvida? eu só queria reforçar aqui para ver se essa minha dúvida bate. Cada linha dessas representaria uma representação sendo lido ou não. Ou cada linha dessa, ela bate nas 784 possibilidades ali de reconhecimento. Olha, você me desculpe, eu não sei se foi só comigo, mas aconteceu com todos os participantes. Eu só ouvi provavelmente 2/3, não, 2/3, não, 1/3 final da sua mensagem. Se você perguntar de novo, eu te agradeceria. Tá ok. Esses 784 são as 784 pixels ou 784 possibilidades de reconhecimento ali? Não, são 784 pixels, tá? Ah, Os- então cada linha dessa ela representaria os 784, é isso? Até bater lá no final? Não, Ela sairia não. com 784 ali? Cada linha dessa daqui, tá vendo essa daqui? Essa primeira daqui? É essa primeira Sim. daqui, a primeira daqui, tá? Aí depois tem a segunda, depois tem a terceira e vai até a número 28. Cada uma linha dessa daqui tem 28 pixels. São 28 vezes 28 dá 784. Quer dizer, este E- e- número 3 Ele fez daqui, você permite, ele fez um slice, Anderson. Ele cortou. eu peguei, Ele cortou assim.
Ele cortou assim, ó. Entendeu? Pensa E que o. qual que é a largura da minha cabeça? 28. Qual que é a altura da minha cabeça? 28. Então ele pegou esse, de, aí ele pegou esse, pôs assim. Aí ele pegou o de baixo, pôs assim. Ele pegou de baixo e pôs assim. Aí fez uma tira. Entendeu? Entendi. Cada 28 Obrigadão. desse é um pixel em grayscale, tá? Em escala cinza, né? Bom, agora vamos pegar, por exemplo, o número 9, né? Para sair um pouco do número 3. Como, por exemplo, nessa mesma linha de raciocínio, eu não estou dizendo que seja dessa forma, tá? Mas vamos continuar pensando dessa maneira, tá? Mesmo que depois a gente descubra, pô, mas não era bem assim a coisa. Mas tudo bem, por enquanto vamos imaginar que seja assim. Então, colocaria o número 9. Estes neurônios daqui, entendeu? Da primeira coluna, me daria esses trechos, tá? Os neurônios da segunda coluna me detectaria essas partes, tá vendo? Ele pegou esses daqui e falou, ó, isso daqui é um círculo. E qual é o número que tem um círculo mais essa parte daqui? Aí ele vai dizer que é o 9, entendeu? Mais ou menos desta forma, tá? Nós poderíamos pensar que a coisa vai mais ou menos dessa forma. Então, quando se vai aproximando do final, isso quer dizer o seguinte, que já está mais ou menos definido, nós vamos chegando à solução final, tá? Então, nós integraríamos pixels, entendeu? Nós veríamos os edges, ou aqueles pedaços, entendeu? Depois, nós veríamos, reconhecer, a Neural Network reconheceria padrões, e dado que tem padrões, os números têm padrões diferentes, então se reconheceria os dígitos. É uma maneira de se medir, tá? Agora vamos deixar isso aqui um pouco mais matemático, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu colo... Alguém fez pergunta? Não? Ok. Tá? Excuse. Então, eu. Augusto. Tem um material para quem quiser, tem um material ali no chat que eu coloquei aqui, tá bom? Dá uma olhada aí do que ele está falando. Aí eu peguei tem umas coisas interessantes aí no chat para quem quiser procurar. Tem até um artigo, tá bom? Obrigado, Augusto. Desculpa. Não, sem problema. Olha, eu peguei pesos, esses valores daqui, eu não peguei de nenhuma neural network. Para apresentação, entendeu? São valores chutados, tá? Chutei valores, tá? E o que que eu fiz? Olha, a, esta função daqui, tá? Ativação daqui, tá? Vai ser quem? Vai ser A1 vezes o peso 1, A2 vezes, mais A2 vezes o peso 2. Tá? Lembra do Hans? Para ir para a Oktoberfest? Mesma coisa. O Hans vai para a Oktoberfest, aí calculou tudo, aí ele passou pelo threshold. Né? Só que no caso do Hans, eu não coloquei algo chamado de bias. Né? Eu não coloquei algo chamado de bias. Nas neural network existe uma constante chamada bias. Tá? Então, a ativação da neural network, tá? Olha, esse quadrado aqui está errado. Eu vou corrigir esse quadrado aqui, tá? Está errado, tá? Desculpe. A ativação da neural network, ele é a soma passando pela função não linear. Tá? Então, na verdade, é isto que este bloco quer
mostrar para todos 784, todas 784 entradas. Não? Bom, agora é o seguinte, olha, nós sabemos que tem os pesos, tem ativação, mas como que nós vamos chegar nestes valores, tá? Então, nós vamos tentar treinar a rede neural. Tá? Treinar, se não só treinar. Após treinar, precisamos testar para verificar se o treinamento foi adequado, né? Será que ela chegou num valor adequado? Então, para treinar, a gente coloca dados de entrada, nós sabemos a saída, tá? E depois nós testamos. Testamos como? Olha, eu coloquei um total de 50, ele acertou 49, ele deu um 98% de acerto, tá? Então, essa é a maneira de você verificar se você tem uma boa probabilidade, tá, de acerto, se ela está treinada. E você vai ver você vai ver que vai melhorando, isso aqui vai melhorando, tá? A partir do momento que ela vai sendo treinada, e isso, a probabilidade de acerto dela vai melhorando, tá? Isso daqui, essa figura nada mais é do que a MNIST do data que existe, nós vamos utilizar uma biblioteca já pronta, tá? Que os dados já estão lá, os dados para treinamento, se eu não me engano, são 50.000 diferentes figuras para treinamento e ele tem 10.000 para testar. Tá? Bom, então nós precisamos treinar a neural network. Tá? Esta é o goal do momento. Mas como é que nós vamos treinar a neural network? Eu já falei que tem o MNIST, tá? Que tem os dados lá, ela tem uma base de dados que nós vamos usar o Colab para fazer isso. Mas isso aí será na próxima apresentação. Tá? Tá? Bom, para saber, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o número 3, tá? Da mesma forma, tá? E vamos ver o que dá aqui. Tá? Se ela estiver mal treinada, observe o seguinte, olha, para que aqui saísse o número 3, isso daqui, lembra, esse daqui teria que sair branco, teria que sair próximo de 1, e todos os outros teriam que sair próximo do 0. Olha, esse daqui teria que sair 1, e esse daqui teria que sair 0. Porque durante o treinamento a gente coloca o número 3 e nós sabemos que é o número 3. Nós sabemos que esse daqui que tem que dar 1. Entendeu? Mas não tá ocorrendo isso. Tá? O resultado foi este, tá? E o esperado era esse daqui. Tá? Se o resultado for este e o esperado for esse daqui, o que a gente faz? Tá? O que se faz? Tá? A gente a gente tem que ter uma função custo para isso. Tá? Tem que ter uma função custo. Então, a gente pega e faz o seguinte, olha, a gente esperava 0, então é este menos... A gente pega o erro quadrático, porque o erro quadrático, para que um erro positivo e um erro negativo não se cancelem. Tá? Então, o erro quadrático assegura que os erros eles vão se somando. Tá? E acontece o seguinte, quando a gente calcula o erro, veja, o custo, olha, foi coincidência, tá? Nós colocamos o número 3 e o custo deu 3. Mera coincidência, tá? A ideia não era essa, tá? Mas o custo deu muito alto. Para o custo dar bom, tá? Dar um custo adequado, aqui teria que ser 1 menos 1, 0.
0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0. Então, o custo teria que dar zero, entendeu? Mas o custo não deu zero, o custo deu 3. Então, quer dizer o seguinte, que nada está bom, tá? A saída não está boa. Então, o que fazer? O que fazer com isso? Olha, eu sei que tem algo errado, mas como é que eu corrijo isso? Hã? Essa é a ideia, tá? Eu sei que tem algo errado, tá? Mas eu tenho um problema e eu tenho que corrigir o meu problema, tá? Deixa eu ver só uma coisa. Não, não. Eu- Acontece o seguinte, o meu problema, tá? Eu vou, intencionalmente eu vou por esse lado, depois eu volto nele, tá? Se eu tiver um, uma função, tá? Se ela tiver essa variável aqui, eu posso plotar e achar o ponto de mínimo. Eu derivo igual a zero, né? Acontece que, observe o seguinte, tá? Eu tenho o custo aqui, ele é função de uma variável só, tá? De um W, tá? Nós estamos falando aqui de um W. E acontece que ele está acontecendo isso daqui. Neste caso aqui, apesar de eu só estar usando um W, ele já tem um ponto de mínimo local. Olha, ele tem um mínimo local e um mínimo global. Se eu não tomar cuidado, o que é que vai acontecer? Eu vou parar aqui, porque a derivada aqui deu zero, né? A derivada aqui deu zero. Então, o Fabrício, ele conhece todas as técnicas para sair disso. Depois no canto, Fabrício, desculpa. Bom, imagina se fosse 3D, tá? Em função de duas variáveis. Então, você tem esse tipo de curva, tá? Onde você precisa achar o mínimo, que seria aqui, tá? Ou aqui, tá? O que que acontece com a nossa função? Ela tem... Qual é a dimensão da nossa função? A nossa função tem dimensão de milhares de vezes, tá? Ela tem dimensão... Eu vou voltar 2 slides que eu vou mostrar para vocês, tá? Essa é a dimensão. Ela não é função de uma nem de duas variáveis. Ela é função de 12.000 variáveis, né? E aí, como é que eu faço? Eu acho uma equação para achar o valor ótimo? Não, é meio complicado achar uma equação. Então, mas os métodos matemáticos são os mesmos, tá? Então, nós vamos ver como fazer para ela ser treinada. Para ela ser treinada, eu preciso minimizar uma função neste caso, com 12.000 variáveis. Tá? Por isso que demora para treinar, por isso que demora. Você imagina, eu só estou colocando uma figurinha de 28 pixels por 28 pixels. Tá? Você imagina uma figura com mais de 400 pixels por 400 pixels, uma rede neural maior, onde que vai levar isso tudo? Tá? Ops, ops. Essa daqui te dá... exatamente. Tá? Então, como que nós chegamos a 12.000? Nós temos 784 entradas, tá? 784 entradas, mais 784 vezes 14. Cada uma dessas está ligado em 14, tá? Então, é 784 vezes 14, mais 14 vezes 14, porque cada uma dessas aqui tem 14 aqui ligado, cada uma ligada em 14, tá? Mais 10. Por isso que dá, tá? Ou, desculpa, mais 10, mais 10 vezes 14, mais 140, que dá 12.000, tá? 12.134. Essa é a quantidade de variáveis que precisam ser otimizadas, tá?
Então, temos um problema de alta dimensão a ser otimizado, né? Bom, como fazer para otimizar? Então, nós vamos calcular, tá? Nós temos um vetor custo aqui, nós temos o vetor custo anterior, nós temos um step e as derivadas, que seria, na verdade, isso aqui, olha, tentar correr este caminho daqui. Então, nós temos o vetor custo. Quando ele está aqui em cima, o custo é alto, porque ele deveria estar aqui embaixo, tá? Nós temos este vetor custo alto, tá? Então, nós temos que subtrair alguma coisa para diminuir. Nós temos que pegar o negativo dessa derivada, multiplicar por um step, tá? Para diminuir o custo. Até o ponto que, se você fizer várias vezes, ele não vai alterar mais, aí você para. Então, no caso, a condição de parar é esta, quando o custo anterior se aproxima do custo atual, tá? Você deu o step do custo atual. Este número daqui não está correto, porque isso aqui era para uma rede neural anterior, que eu tinha colocado com 16, essa daqui tem 14, eu vou precisar corrigir aqui. E o custo é calculado da mesma forma que nós fizemos, tá? Da mesma maneira. Então, cada vez a gente calcula o custo, tá? A gente tem o custo, tá aqui, tá? E a gente subtrai do custo anterior e depois, desculpa, você pega o custo anterior, você subtrai o gradiente vezes um step dele e você tem o custo atual, tá? É assim que se faz, tá? O que eu Ok, você pode cair num problema de smooth hypersurface. Augusto, já Oi, noto fazer uma pergunta. pode, por favor. Quando você fala em custo, você está dizendo esforço, né? Não é custo financeiro, né? Ou você Hum, acha isso do custo do quê? não, você está longe da solução ótima. Tá. Então é esforço mesmo, né? Você está Ok. longe da solução ótima. Você vai ter que. Você tem. O pessoal utiliza muito a palavra custo pelo fato de quando você vai comprar alguma coisa, o ótimo é o barato, né? Então, quando você está otimizando alguma coisa, entendeu? Você quer chegar no valor mínimo, tá? O valor mínimo é quando você está bem próximo neste caso daqui, olha, isso daqui seria, o custo aqui seria praticamente zero, tá? Porque você chegou no valor ótimo da função, Ok. É o ok? esforço É mesmo. Isso. como, se o Augusto permite, é mais ou menos, lembra muito, Chanuto, você tem um alto esforço computacional, por exemplo, para se fazer isso. Lembra um Ah, pouco, entendeu? ok. Ok? Bom, deixa eu só me situar aqui. Só me situar. Eu quero, porque eu gostaria de passar. Lembre-se o seguinte: a ideia é o que é que a rede neural ela tem que fazer? Ela tem que fazer com que o custo deixa eu voltar aqui nos custos. Aqui, por exemplo, tá?
O ideal é que, de novo, voltando à sua pergunta, o ideal é que todos aqui sejam zeros, tá vendo? Esses dois daqui sejam zero, o valor desses daqui seja zero, o valor desse aqui seja um, e o valor dos demais sejam zero. Quando eu colocar o número 3, nós utilizamos o número 3 como exemplo, que onde o resultado da rede neural dê um aqui e os demais derem todos zeros, isso quer dizer que o meu custo está baixo. Como é que eu sei que o meu custo está baixo? Se eu pegar a diferença entre o resultado e o esperado, é Tá zero. zero. Isso aí. Então, o meu custo é zero. O meu custo é quando eu estou longe do meu goal, entendeu? Eu estou longe dele. Então, tem um custo associado a isto. Que você precisa, você falou em termos de esforço, e você precisa fazer mais esforço para chegar lá. É a A- recorrência, né, Augusto? Na verdade, Exatamente. é a correção, né? É a correção, tá? Agora, nós temos que lembrar o seguinte: não é um processo de otimização, tá? Não é um processo de otimização simples como é este caso, tá? É um processo de otimização onde, nesta que eu mostrei para vocês, ele tem 12.000 variáveis. Ele tem X, um Y, Z, K, todos os alfabetos, depois o alfabeto N vezes de variáveis. Não dá nem para imaginar, tá? Num plano 3D, seria um plano 2000D, entendeu? Não consegue se imaginar isso. Então, é um processo é um processo de otimização difícil, tá? Mas consegue-se chegar lá, tá? E o quais são as variáveis que nós vamos otimizar, tá? Serão os Ws, tá? Serão os pesos, serão os pesos, será o bias, tá? Aquele DC que a gente coloca, tá? Isso daí você vai fazer o seguinte: a gente vai medir o custo e a gente vai voltar com ela, que é chamado de back propagation, entendeu? A gente mede o custo e volta e otimiza os Ws. Mede o custo, coloca outro número, mede o custo e volta a otimizar os Ws, tá? Eu Mais ou menos tentativa e erro, né, Augusto? Para chegar no número padrão, né? Eu não diria muito tentativa, eu concordo contigo, tá? Ele não é totalmente randômico, tá? Ele não é totalmente randômico. Só para você ter uma ideia, eu não vou entrar nisso hoje, tá? Mas para você ter uma ideia, eu tenho aqui, entendeu? O processo, tá vendo? Você falou randômico, tá vendo? Olha, Sim. estocástico é um gradiente estocástico que ele usa, tá? Eu Que tinha nós medo vamos ver, eu tinha medo que você falasse isso, viu? tá? Então, é um gradiente estocástico, tá? Que nós vamos ver na próxima apresentação, tá? Gente, eu acho que a quantidade de informação já foi razoável, tá? Desculpa desapontar se eu não vou até o fim hoje, mas eu vou tentar parar por aqui, tá? Porque se tiver mais perguntas, por gentileza, sobre o que nós discutimos hoje, perguntem. E na próxima apresentação, eu vou apresentar o método de otimização, como ele é feito, que inclui o gradiente estocástico, tá? Ele inclui o gradiente Augusto, estocástico. Eu. você poderia voltar para o primeiro slide que você apresentou nas definições? Você faz uma afirmativa lá que eu acho que a essa altura já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que você quer dizer com aquilo. Próximo, vamos ver, deixa eu ver aí. Que você fala que não é possível você modelar nada. Tá? Aqui, Vai para a próxima, por favor. aqui, né? Aqui Não há uma solução.
É, Não há é, uma solução, você né, não, conhecida, não há uma solução conhecida, você tá? não tem uma solução conhecida, tá? Uhum. Para você ter uma ideia, eu não sei se eu já te falei nos nossos bate-papos, ah, um um professor da Universidade de Washington, são dois professores bem famosos. Em uma das apresentações dele, ele falou que, tá? No laboratório de propulsão a jato, eles colocaram um sistema para simular. O sistema no supercomputador dos Estados Unidos, tá? Ele gastou 4 semanas para produzir o primeiro resultado. Com qual grau de assertividade? Eu não tenho os detalhes, tá? Eu posso até Você deu um rever. exemplo. Eu tenho um relacionamento com pessoas que trabalharam na indústria aeronáutica, né? Tem Ah, até aquele caso da barreira do inferno, lá que explodiu os foguetes lá, né? E uma das pessoas que são os especialistas lá, eles dizem que é muito transpiração, né? Quer dizer, reforça o que você está dizendo. Não tem uma solução conhecida e você vai no risco mesmo, no não limiar, tem. para extrair o máximo, né? Eu queria aproveitar também que você colocou lá o método de reinforcement learning, de Aham. treinamento, né? Você fala assim que você não pode, você não vai ter uma solução para uma tarefa específica, né? Você faz essa afirmativa aí. Você pode falar um pouquinho sobre ela? É só o seguinte. Aqui, ó, Que eu reinforcement learning falei. or training. Oh, reinforcement Learn, learning. for Ok. example. Ok. É, Depois, you cannot program to solve a specific test. Você não pode fazer um programamento para resolver um problema específico. n- por exemplo, tá? Seria o caso do robô andando, tá? Andar é uma tarefa muito difícil, né? Sim. Apesar da gente achar que é fácil, é uma tarefa muito difícil. Andar, tá? Que você põe seu corpo para frente e você tem que manter o equilíbrio, senão você bate o nariz no chão, certo? Então, para um robô, é uma tarefa difícil, tá? Pelo que me consta, o Fabrício pode fazer comentários ou alguma outra pessoa aí pode me ajudar nisso. Pelo que me consta, é uma Na tarefa realidade, difícil. acho que só um comentário. Na realidade, o robô está sempre em queda, né? Ele está em queda, em processo de queda contínuo, né? Quando ele anda. E ele tem Exa- que se autocorrigir. É como a gente, né? Na verdade, quando a gente anda, a gente está em queda e a gente corrige. Anda, corrige, cada passo é uma correção, né? Esse que é Então, o grande mas aí os problema que você tem algoritmos que são colocar. conhecidos, né? Aí os algoritmos São, são conhecidos, né? Formas de mas correção. você O que tem eu queria o. entender é essa afirmação, viu, Burian? Que eu queria ter essa afirmação de que essa metodologia de reinforcement learning, né? Você não consegue resolver um problema específico, uma tarefa específica, né? O que seria essa tarefa específica? hum, Hum, o que você chama de tarefa específica? é. É o que está na afirmação, né? Você não Não, pode não, tá, programar para resolver uma tarefa específica. Está no reinforcement. No não, reinforcement. não, não. Porque quando você deu o exemplo do robô, né, obviamente se Uhum, baseia no que é a dinâmica do corpo humano, né? Então, o que ele sim. faz? Ele percebe que vai sair digamos assim, de uma linha de alinhamento, ele mede o erro, né? O Fabrício pode até corrigir isso. Mede o erro e reinjeta esse erro para poder fazer o alinhamento dele, tá certo? Se a gente Sim, ele pensar está em numa malha, ele satélite, tá por numa malha exemplo, fechada. Ele está numa malha fechada e está isso. se autorregulando, sim. Tá. É por isso que você fala que é um problema específico, que a Não, metodologia não se preza a isso. na verdade, eu acho que esta afirmação talvez não esteja no local certo. Eu falei isso por falar se você pensar no reconhecimento do número 3, tá? Como é que você escreveria equações matemáticas para reconhecer o número 3, para fazer um sistema para reconhecer o número 3 com equações matemáticas, entendeu? Uhum. Tá? Aí, depois, esse reinforcement learning entrou hoje aqui nesse bullet, tá? E provavelmente ficou no lugar errado. Mas
o que eu quis inicialmente colocar era Reinforcement Learning Training para diferenciar do treinamento e do Reinforcement Learning, entendeu? Eu acho que para mim agora faz sentido, Augusto, do aspecto de que isso por si só não é suficiente, né? Acho que é isso que ele quer dizer, né? A ferramenta por si só não é suficiente. Você tem que lançar mão de outras coisas para conseguir resolver uma tarefa específica, né? Eu acho que é esse o objetivo aí, tá certo? Mas ok, Ok? acho que já clareou o que eu estava pensando aqui. Obrigado. Bom, eu espero não ter feito todo mundo dormir. Aparentemente eu fiz. Aparentemente não. Vocês não, estão Estamos acordados todos aqui. aqui, é. A hora que começou a falar de derivada, eu acho que eu cochilei um pouquinho, sabe? Olha, mas uma coisa é simples, você não roncou, pelo menos eu não ouvi. Ah, mas estava em mute. Tava em mute, tava em mute, tava em mute. A boa educação diz que você tem que colocar em mute. A, a derivada, na verdade, ela mede a variação dos fenômenos físicos, né? Então, geralmente, ela está em maioria dos fenômenos físicos, né? Porque como ela mede a variação dos fenômenos físicos, é o que acontece. Então, geralmente, ela está presente em muitos lugares. Tá? Você Ela foi não. generoso no comentário da derivada. Você falou de derivada primeira, não falou de derivada segunda e terceira, como você fez na tua tese de doutorado. A gente discutiu isso, não sei se você lembra, né? Tese de Derivada doutorado, primeira, derivada segunda, eu lembro. da função, lembra, né? Ainda Eu entendi lembro. quando você mostrou o gráfico, inclusive, aí, tá? Mas ok, acho que faz parte, né? E quando você fala que tem 12 mil possibilidades nessa análise, né? Quer dizer, tá claro que você não vai tentar trabalhar num ambiente de multivariedade, né? Quer dizer, multivariável, né? É complicado, né? A gente tem técnicas para você trabalhar isso, né? Você Vai. fixa algumas e faz o. Aí, muito boa pergunta. É multivariável, tá? Mas você vai ver a sensibilidade da rede em função dos pesos. Você vai notar que tem peso que é mais importante do que outros pesos, entendeu? Então, sabendo que um peso é mais importante do que outro peso, como é que você vê a importância? Se você variar um pouquinho o peso, a saída vai variar bastante, tá? Então, o que eu falo você variar um peso, na verdade, vocês vão ver, quando você faz a rede neural, é bem mais simples do que toda esta apresentação, tá? São algumas linhas de código e nada mais do que isso. E os softwares, eles fazem tudo, tá? Tá o Mas, Chris, tá o Christian que não me deixa mentir sozinho. Explicar é mais difícil do que montar, na verdade. Explicar é muito mais difícil do que montar, tá? Porque existe muita teoria por trás, tá? Mas no dia a dia, o dia a dia é bem mais simples. Veja. Você precisa saber onde você quer chegar e qual é a origem da base de dados que você tem para trabalhar. Em cima Exatamente. disso, você escolhe a ferramenta. Exato. mas foi interessante, Augusto. A sua explicação deixou bem claro que é a importância do treinamento, né? Que, como você disse lá, ou ela está treinando, né? Ou ela está, como que falou lá, Tá ou ela dormindo. está dormindo, não, dormindo, né? Ou ela Não, está, não, está em não, operação, ou já está treinando. está em alteração, dormindo não. Isso também mostrou a questão do peso, que são as decisões que a gente toma no nosso dia a dia também, e foi interessante. Acredito que mesmo parecendo ser complexo, mas o importante é o conceito, né? O conceito, isso ficou bem claro para mim. Eu já tinha visto já nas aulas que a gente teve com o Cris ali, com o Burian, mas eu acho que foi muito importante mostrar o conceito, né? O conceito, ele É, fala por si. aos que sobreviveram, para a próxima apresentação, eu vou apresentar rapidamente o backpropagation, tá? Como o processo é o que o Janot falou, é o processo, quais são os melhores Ws,
pesos para mudar, dependendo do número que você coloca, da rede. E depois você vê, você treina ela com 50 mil, tá? Números. E depois, os Ws vão mudar bastante. O que que a gente faz? Entendeu? Então, existem alguns detalhes que nós vamos ver, que é o que o computador faz, o que a gente seta o computador para fazer, entendeu? Que eu vou cobrir na próxima apresentação. O Tá? conceito de backward propagation é muito fácil de entender. Você explica, ninguém entende, você recolhe as perguntas e volta explicando de novo em cima das perguntas. Chega no final, ninguém entendeu nem o que você explicou primeiro, nem as perguntas, e nem a resposta à pergunta. Você volta tudo de novo com as novas dúvidas, até chegar no final e perceber que ninguém entendeu nada. Um back propagation. Mas o conceito é bem simples, o conceito é exatamente isso mesmo. Você vem com os pesos, chega lá no final, não deu resultado, volta amarrando tudo de novo, realinhando os pesos até o resultado. Exatamente. Gostou? Eu. Para a próxima semana, precisa estar afiado lá em Python para acompanhar? Não, não, não. De Não. maneira alguma. De maneira alguma. De maneira alguma. Bom, Tá? Isso daí vai dar algumas linhas. Tá? legal. Tá? De maneira alguma. Só vai mostrar, olha, chamamos a rede, vamos setar a rede com tantas camadas, cada camada tem tantos neurônios, a minha ativação vai ser única, vai ser a sigmoide, e vamos treinar a rede. Tá? É isso. Bacana. Tá? E será daqui a 15 dias. Né? Será no dia, eu vou deixar para o Reinaldo para. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, tá? E se não tiver mais perguntas, eu passo a palavra ao Reinaldo Burian. Bom, então é isso. Todo mundo ficou contente aí pela parte de gradientes, eu percebi isso. De gradiente descendente, otimização, todo mundo ficou. Acho que o Fabrício ficou. O Fabrício, pelo menos, eu sei, entendi que ele ficou. Eu também fiquei, eu gosto bastante. Eu gosto, eu gosto bastante disso. É que tem alguma teoria em cima disso daí, né? Ou por baixo disso, né? Que infelizmente ou felizmente ela precisa às vezes ser explicada com mais tempo, né? Não é muito objetivo hoje, né? O Augusto está dando um overview em cima disso daí. Essa parte, essa é sempre a parte matemática que tem por baixo das redes neurais aí, nesse tipo de coisa. Isso é uma questão bem interessante, né? Tem alguns ex-alunos meus aqui também, e outros colegas e ex-alunos meus também. Hoje, principalmente para quem está ensinando, né? Existe uma situação meio paradoxal, né? Quando eu apresento isso, por quê? Devido ao fato que você tem muitas bibliotecas hoje prontas. Isso foi uma discussão já que eu já tive com o Christian, uma discussão no bom sentido, né? E com o Anderson também, com os outros também, até mesmo acho que com o Júnior também. Quando você está apresentando isso, para onde você vai em termos de eu nem gosto de falar de professor, eu não costumo falar que eu sou um professor, eu sou um facilitador da informação. Mas como que você aborda isso? Você deve se aprofundar matematicamente ou você deve usar ferramentas no-code ou você deve implementar isso em ferramentas como Python e utilizar as bibliotecas prontas? Eu lembro que tinha uma discussão, o Christian não me deixa mentir aqui sozinho. Eu perdi não, ou ganhei, ou eles ganharam, ou eles perderam, até hoje eu não tenho bem certeza. Eu Todo mundo fiquei em torno perdeu, igual a de, Dilma. eu fiquei em torno de 12 horas, não, mas pelo menos umas 8 horas explicando o que seria SVD e as aplicações, o Singular Value Decomposition, em que você faz a decomposição de uma matriz em 3 outras matrizes, depois você
faz o tratamento dessas matrizes, né? E a grande questão dessa, era necessário fazer isso? E depois a gente até dava risada que isso foi colocado nessas 8 horas, foi colocado dentro de uma linha em Python, a gente até falava a linha 28, né? Uhum. Não sei se o Christian lembra disso daí, mas era a Lembro. linha 28. Então, tudo aquilo que a gente resumiu daquilo lá, a gente colocava na linha 28, né? A linha 28 era a linha do código que eu estava usando em Python. O questionamento quando você colocava aquela linha 28, o código em Python, você surgia logo de cara 3 matrizes, né? E aí, qual que é o questionamento? Eu deveria ter perdido tempo, agora perdido tempo faz sentido, explicando o que era o SVD matematicamente na mão, ou eu deveria ter ido direto para a biblioteca? Entendeu? Esse é um questionamento forte que a gente tem hoje. Tudo bem. Sempre essa discussão que eu tenho com Augusto, né? Fala, Augusto. Tudo bem. Você lembra do problema que nós tivemos com a LU decomposition Sim, eu e a lembro bem. matriz P? Eu lembro bem isso daí. Eu lembro bem disso daí. A gente teve um problema disso também, de como que era a matriz de É a de permutação. Da LU permutação. decomposition, da LU A gente estava decomposition. fazendo um teste de LU decomposition e a gente fez um teste, utilizamos. Possivelmente o código do Python estava dando a solução como transposta, uma matriz transposta, mas não ficou claro para a gente que era transposta. E a gente ficou um tempão vendo ali, depois saiu o negócio. Acho que não foi, não sei se fui eu, Augusto, tanto faz também na hora. Eu lembro que a gente fez na mão. Fizemos na mão. Falei, não pode ser, ele tem que ser assim, né? Aí o que acontece? O código tinha saído, possivelmente tinha saído transposto, mas se você não observa isso, você vai andar com isso de uma maneira transposta e você não vai perceber o que está acontecendo. Na medida que você vai criando coisas realmente novas, pelo menos, você precisa ter uma temperatura do que está ocorrendo lá. Esse é um grande problema, entendeu? Então, isso é um dilema, eu posso dizer que é um dilema hoje para quem está ensinando, para quem está facilitando ali que os alunos obtenham o conhecimento. Até que ponto eu vou matematicamente, até que ponto eu uso uma ferramenta no Code, um Orange da vida, e até que ponto eu aplico isso no Python e falo, é isso, acredite. Porque o grande problema, e é um grande problema, por exemplo, de codificação, né? Ela não pode ser uma coisa dogmática. Olha, você acredita que vai dar certo, acredita e pronto, né? Você não questiona. É uma coisa, é dogma, né? Ó, acredita que vai dar certo e ponto final. A gente não vê isso, a grande maioria daqui também tem a minha idade, ou perto da minha idade. A gente aprendeu numa outra escola. E aí vem sempre o questionamento: quem está certo e quem está errado? E eu não sei se tem certos e errados. Mas isso é uma situação que a gente tem prestado muita atenção, né? Você tem hoje chat GPT, uma porção de coisa, e vale a pena, por exemplo, pegar um código pronto do chat GPT que funciona. Então, são esses questionamentos que estão aparecendo agora. Não é culpa de ninguém, tá? Isso é muito importante, não é culpa de ninguém. Mas hoje essas ferramentas têm aparecido. Agora, é importante que você entenda o algoritmo que o chat GPT passou para você. Isso é muito Burian, importante. Burian, você me permite uma intervenção em cima Claro, do que você está você falando? está Que mais é, na linha de front que eu. entendeu? Não, estamos juntos, já estivemos juntos, inclusive, mas eu quero dizer o seguinte, né? A palavra-chave, esse uma discussão que eu e o Fabrício e o Augusto já conversamos várias vezes, né? Chama-se análise crítica, entendeu? Até onde você deve ir com o conhecimento, para você dogmatizar o sistema, você vai simplesmente treinar a pessoa para trabalhar com caixa preta, não saber o que está fazendo, entendeu? E a gente, infelizmente, está Uhum, experienciando isso nos cursos de engenharia aqui no Brasil. Pelo menos nas escolas que eu trabalho, né? No caso tecnologia, mais complicado ainda, porque é um mais low profile, né? Mas a pessoa não sabe o que está fazendo, entendeu? Então, eu acho que essa fronteira de até onde você deve ir, né, tem que ser muito dependente do approach que você vai dar no curso. Porque eu particularmente, você usou uma expressão que eu achei bastante feliz, falou assim, nós somos de uma outra escola, né, de formação, né, em que a gente tinha conteúdo e uhum. tinha que pensar, e tinha que ter análise crítica. Sem análise crítica, sem saber o que está fazendo, você perde o papel de criador de situações, como engenheiro, como analista de informação, qualquer coisa assim. Eu costumo dizer, né? Falei com o Augusto uma vez, né?
Se você precisa resolver uma equação de uma linha de transmissão, você contrata alguém que é um programador e diz para ele, eu quero que ela faça isso. Ele vai escrever o programa para você. Agora, não pergunte a ele o que tem lá dentro, porque não interessa a ele. Ele vai resolver um problema que você encomendou a ele. Agora, a gente, como projetista, como engenheiro, né, não pode se dar ao luxo, na minha opinião, de não saber o que está fazendo. Então, eu acho que vale a pena, sim. Concordo com o colega lá que falou que, pô, às vezes a gente não entende, não entende, não entende, né? Mas é a persistência, né, meu amigo? E eu entendo isso como recorrência, né? Vai com uma abordagem, não deu certo, volta, vai por outra abordagem, não deu certo, volta, vai por abordagem, até chegar num modelo que você consegue equilibrar. Eu acho fundamental e bastante salutar essa discussão num grupo como esse aqui, né? Em que é Uhum. natural quando as informações são densas, né, e são complexas, e o Augusto só está dando, né, uma introdução, né? A coisa é um pouco mais além disso, né? Discutir esse tipo de problema, né? E não abrir mão disso. Eu ainda, apesar da minha experiência, né, que eu vou fazer 70 anos de idade já, 40 de formado, né, eu ainda não desisti, né, de tentar mostrar a razão das coisas, o reason why, né? Tá? Que eu acho que faz parte, respeitando os limiares de cada um, os limites de cada um. Essa é a minha opinião. Se Eu permite confesso, permite uma parte, por favor, o professor. claro. Quando o senhor fala de Orange, por exemplo, do Dataminer, ele como Uhum. ferramenta, eu penso nele como uma calculadora HP, tá? Você Tá. pega uma calculadora HP, se você não conhece nenhuma função daquela lá, você vai fazer apenas mais e menos, né? Vai tentar fazer um cálculo ali de potenciação, uma raiz, você não vai saber. É só ferramenta. O Orange é a mesma coisa, ele tem todos os ícones lá de todos os processos que você pode usar. Mas se você não sabe a finalidade, o contexto daquela ferramenta, vai arrastar, vai até copiar um exemplo da internet, vai baixar um dado, mas não vai ter análise daquele resultado. Então, eu vejo potencial no ensino do SVD, do é, principal componente de análise, para a gente poder entender o fundamento, a raiz daquilo que a gente vai extrair com a ferramenta como Orange, né? Vai Uhum. extrair com uma biblioteca de SVD do Python, ou vai fazer isso na unha no C ou no Java, né? Então, eu acho que a gente não perde tempo aprendendo fundamentos, de maneira alguma, né? A gente faz um overview, aprende o fundamento, tenta calcular alguma coisa na mão, e igual, por exemplo, a gente estava falando aquele dia de fazer a genética, né? O algoritmo genético para calcular equações com quinta potência, com sexta potência. Você não vai calcular isso na mão, né? Você demonstra com cálculo com duas, com três, como o senhor fez em aula, e depois deixa o algoritmo se derrubar para fazer o resto, né? Então, eu acredito sim que é sempre válido a gente ter o background, ter o fundamento antes de partir para a ferramenta. Porque senão é aquilo lá, você dá uma calculadora HP para o macaco e vai bater com ela na parede. É a mesma coisa. Só deixar claro, eu não sou contra essas ferramentas no code, Python, eu não sou contra isso. Que daqui a pouco vocês vão falar, não, eu estou usando o Abaco, eu estou usando régua de cálculo para fazer conta. Não sou contra isso. Eu só sou contra que, vamos usar isso, como é que o Oscar está pedindo essa semana, a estrutura de quipos, aquelas negócios penduradinhos, entendeu? Assim, eu não sou contra. O que eu acho, particularmente, é que tem que ter um aspecto crítico em cima disso daí, né? Tem que ter sempre um aspecto crítico no que você está fazendo. Lógico, você tem que aprender ferramentas mais simples, como eu estava falando em aula. A gente abriu uma matriz 2x2, 3x3, já ficou 20 minutos fazendo isso. Vou abrir uma 784 aí do Augusto aí. Você vai ficar a vida inteira e mais um pouquinho, mais 2 meses. Não, eu não sou contra isso, mas eu sou contra que o aluno não tenha, que o aluno, sei lá, professor, ele não tem ideia do que esteja fazendo. O aspecto, ele não pode abrir mão do aspecto crítico no final da brincadeira, entendeu? Ele tem que ter uma ideia que é aquele negócio, que é aquela solução que o programa, que o algoritmo entregou, ele tem um certo sentido para ele. Porque se ele abrir mão disso, ele perde o aspecto crítico e vira dogmático. Se eu acredito, pronto, e tudo bem. Pode ser assim também. De repente é assim, né? A gente está passando por um processo, hoje é um processo diferente. A gente está no meio de uma transformação, nós estamos no meio de um redemoinho,
né? Essa conversa não teria muito sentido há 30, 20 anos atrás. Não estaríamos falando, ó, você tem que aprender como é que faz e pronto. Mas agora a gente tem outras ferramentas, né? Que tem que abalizar aquilo que você está fazendo. Se você depois for partir para um doutorado, com os doutores que estão aqui, você sabe muito bem que um dos grandes problemas do doutorado é ter as ferramentas para balizar aquilo que você está fazendo por ser devido ao ineditismo da coisa. Quem vai garantir aquilo que você está fazendo? Isso é um grande problema que tem no doutorado. Você está fazendo uma solução inédita, quem vai garantir que aquilo que você está fazendo é realmente bom? Isso é um dos grandes problemas que tem. Todo mundo que fez doutorado bateu nisso de algum momento. Entendeu? Então, se ele abre mão do aspecto crítico, ele abre mão da essência do que ele está fazendo. Né? Lógico. Aí você vai falar, não, mas eu estou na empresa. A gente já teve uma discussão dessa aqui, foi bem salutar. A empresa tem um tempo, sistema privado, tem gente que está na empresa. A empresa tem um momento, tem um tempo diferente da academia. A academia tem um tempo diferente, as empresas têm um tempo diferente. E isso também tem que ser discutido pelo cara que está facilitando a entrega do conhecimento ali também, o famoso professor, né? Eu gosto muito de colocar o facilitador, que hoje acho que a gente acabou virando mais facilitadores do que professores de certa maneira. Agora, quem está entregando aquilo para os alunos, ele tem que ter consciência de como o ambiente para ele estar entregando aquilo. A empresa cobra mais rápido, as coisas são mais rápidas, e você não vai ter tempo muito de pensar no aspecto crítico, embora tenha que ter também. A academia, um pouquinho, tem a sua própria inércia. Não tem nada de errado, mas são inércias diferentes. Então, esse aluno que está se. Eu gosto muito de falar do pessoal do MBA, né? Esse aluno está se preparando, está tentando ter uma subida na carreira, ele também não pode abrir mão totalmente do aspecto crítico. Entendeu? Ele vai ter que fazer as coisas rapidamente na academia, mas o aspecto crítico é sempre salutar nesse sentido, né? Entendeu? Basicamente era isso. Não tem solução. Na verdade, o que eu levantei aqui não tem uma resposta certa. O que você tem são adaptações para o determinado ambiente que você está vivendo. Eu acredito nisso. Entendeu? Augusto? Eu não tenho muito. Nós já discutimos bastante Discutimos sobre muito disso. isso, né? É aquele caso, complementando o que o Chris falou, você não vai conseguir, até consegue, tá? Mas fazer, por exemplo, fazer um array de antenas para um 5G, 6G, com 64 antenas num painel que dê certo beamforming, você não vai tentar fazer isso sem um HFSS, entendeu? Um simulador potente, entendeu? Você pode até tentar fazer na mão com as equações de Max, que ele usa as equações de Max. Mas, entendeu? Depende do que você vai fazer. É óbvio, você faz um negócio que dá um negócio totalmente torto na simulação, você precisa ter a noção de saber que, olha, tem alguma coisa muito errada. Entendeu? Entendeu? É complicado. É complicado. O peso, eu acho que depende do professor, tá? Depende da escola do professor, de quanto tentar fazer com que os alunos entendam que eles precisam aprender. Mas é isso aí. Reinaldo, você quer? Eu vou parar a gravação, tá? E se você Uhum. quiser fechar aí com todo Eu mundo, fecho.